que nós vamos falar sobre o SSD. O SSD, pessoal, essa sigla vem de Solid State Drive. Numa tradução para o português, nós vamos chamar ele de unidade de estado sólido. Tá, tudo bem. A sigla, já sei, professor, unidade de estado sólido, mas o que ele é de fato? O SSD, que vocês estão enxergando aí na tela, é, na verdade, um dispositivo de armazenamento de dados não volátil. Isso quer dizer que ele serve para armazenar os arquivos do usuário, os programas, e não volátil significa que ele não perde os dados na ausência de energia elétrica, que os dados permanecem ali armazenados mesmo quando o computador é desligado. O SSD hoje é muito utilizado em boa parte dos computadores como substituto dos discos rígidos tradicionais. Tem muitos computadores que não vêm com disco rígido e no lugar do disco rígido, que é o tal HD ou HDD, vem o SSD. Ou alguns computadores que têm disco rígido e têm SSD também. Vamos falar um pouquinho das vantagens ou até, de repente, desvantagens em alguns casos do SSD em comparação com o disco rígido tradicional. Primeiro, a questão da velocidade de leitura e gravação dos dados, que no caso do SSD é superior à tecnologia empregada pelos discos rígidos. De uma forma mais simplista, o SSD é mais rápido do que o disco rígido. Tá aí 1-0 para o SSD, primeira vantagem, ele é mais rápido, né? Outro ponto importante em prol do SSD, uma vantagem dele se comparado ao disco rígido, ele não possui partes móveis, ele é construído em torno de um circuito integrado semicondutor, quer dizer, na forma os dados ficam ali armazenados em microchips de memória flash. Então o SSD, por não ter partes móveis, já que o disco rígido tem discos que giram em alta rotação, né? Quando a gente pensa no disco rígido, aqueles discos ficam girando em alta rotação. Então imagina, por exemplo, a quantidade de energia que eu preciso no caso do disco rígido para girar discos em alta rotação, para movimentar um braço que se move nesses discos que giram em alta rotação. O SSD não tem nada disso, porque o SSD não possui partes móveis. Aí eu estou mostrando para vocês, ó, o SSD fechadinho e aquele aberto. Aí a gente percebe que dentro do SSD nós temos microchips de memória flash, que é onde os dados ficarão ali guardados, ficarão armazenados, certo? Então, a base utilizada para armazenar os dados em um SSD é a chamada memória flash, diferente dos discos rígidos tradicionais, que a base de armazenamento é disco magnético. No caso do SSD, são chips de memória flash, tá bom? Bem, esse fato de não ter partes móveis e sim microchips de memória flash faz do SSD muito mais resistente a impactos se comparado com o disco rígido tradicional. Se eu colocar ali o SSD e o HD, o disco rígido, e eu soltar os dois caírem de uma certa distância, por exemplo, de 1 metro, provavelmente o SSD não vai ter dano algum. Já o disco rígido, já o HD, provavelmente vai ter algum dano em função das partes móveis bem delicadas. Então, o SSD acaba sendo mais resistente a impactos também em comparação ao disco rígido tradicional. Outra vantagem dele, professor, ele só tem vantagens, quase, eu vou falar daqui um pouco de algumas desvantagens, mas uma outra vantagem do SSD em relação ao disco rígido é que ele apresenta menor consumo de energia, já que ele não tem as tais partes móveis, são só microchips de memória flash, em comparação com o disco rígido ele também consome menos energia. Imagina que eu tenho um laptop que com disco rígido a bateria dura 3 horas, mas com o SSD a bateria dura 8 horas. Sim, isso acontece porque o SSD consome menos energia do sistema se comparado ao disco rígido tradicional. Bem, vamos agora à desvantagem. Ah, o professor falou só de vantagem. Quer que eu compre um SSD? Sim, ele tem muitas vantagens, mas uma desvantagem do SSD, ainda que pode no futuro essa desvantagem acabar. Mas atualmente uma desvantagem dele é o custo do armazenamento por byte, que é mais alto. Então, custa mais caro armazenar dados no disco rígido se eu for comparar o custo por byte. Por isso que eu botei ali, ó, o custo de armazenamento é mais alto na comparação com o disco rígido. Se a gente pegar um SSD
de mesma capacidade a um disco rígido, o SSD vai ser mais caro que o disco rígido. Ah, professor, mas eu comprei um SSD bem baratinho lá em comparação com o disco rígido. É que ele tinha menor capacidade. Eu estou dizendo, se a gente pegar a mesma capacidade de armazenamento, então vamos pegar um disco rígido de 1 TB e um SSD de 1 TB. O SSD ainda é mais caro no custo de armazenamento por byte se comparado ao disco rígido, portanto isso é uma desvantagem para o SSD se comparado ao HD tradicional, né? A capacidade de armazenamento hoje em dia de um SSD, ela é bem próxima ao que a gente encontra nos discos rígidos. Nós temos SSDs de baixa capacidade, por exemplo, 128, 240, 480 GB, mas já temos SSD também na casa dos terabytes, chegando aí 960 GB, 1, 2, 4, 8 teras ou mais. Isso depende, claro, do modelo que foi adquirido de SSD, mas já existem no mercado SSDs de alta capacidade, assim como temos também discos rígidos de alta capacidade. Então, nesse caso da capacidade, eles atualmente estão similares, só a questão do custo para essa quantidade de terabytes. Por exemplo, vou comprar um SSD de 4 terabytes, vai ser extremamente caro. Vai ser alto o custo desse SSD e o do HD, do disco rígido, não vai ser tão caro assim, tá bom? Bem, tipos de conexão. Existem vários padrões para conectar SSD ao computador. Um dos mais utilizados quando é um SSD interno é o padrão de conexão conhecido como SATA, ou Serial ATA, esse S vem de serial, certo? Então, SATA é um dos mais utilizados, aí eu mostro para vocês ampliado, esse aqui são os conectores da conexão SATA, que é muito utilizada aí para conectar SSDs e também discos rígidos internos ao computador. Outro padrão de conexão que ficou muito popular nos últimos anos, que há poucos anos era muito desconhecido aos SSDs, é usar placas SSDs do padrão M.2. Esse é um tipo de plaquinha extremamente portátil, bem fininha, mas que fornece uma velocidade de transmissão dos dados muito, muito rápida. Então esse aqui é um SSD, embora não pareça, é para conexão do tipo M.2. Aqui é como essa conexão é encaixada numa placa-mãe de um computador, e é claro que a placa-mãe daquele computador precisa ter esse tipo de conexão para que a gente consiga conectar esse SSD. Tá bom? Aqui é um padrão de conexão chamado PCI Express. Tem muitos SSDs que estão vindo com placas de conexão PCI Express para conectar principalmente em computadores do tipo desktop, que apresentam uma alta taxa de transferência de dados, quer dizer, são placas SSD muito rápidas aí para conectar no padrão PCI Express. Aí eu mostro para vocês uma placa-mãe onde se pegou um SSD do padrão PCI Express e se conectou ali numa determinada placa-mãe, o que tornou bem rápido esse computador. Bem, pessoal, também existe SSD para conexão externa, são tipos de SSDs externos. Esse aqui é um exemplo de um SSD externo que usa conexão USB, certo? Para conexão externa. Vamos fazer então aqui uma rápida revisão dos principais elementos que eu discuti aqui sobre o SSD. Primeiro, ele é mais rápido que o disco rígido, é mais rápido que o HD tradicional. Segundo, ele é um dispositivo de armazenamento de dados, como a gente disse aqui, não volátil, que o conteúdo não é apagado quando o computador é desligado, isto é, ele não perde os dados na ausência de energia elétrica. Ele não tem partes móveis se comparado ao disco rígido e por isso mesmo, por não ter partes móveis, ele acaba sendo mais rápido que o disco rígido tradicional, consome menos energia e também é mais resistente. Então, a memória que ele utiliza para que não tenha essas partes móveis são microchips de memória flash e o seu armazenamento, então, é um tipo de armazenamento eletrônico, porque sempre que usa memória flash, o armazenamento é dito eletrônico, diferente do disco rígido que nós chamamos de armazenamento magnético, né? Então, o SSD, essa sigla SSD também é importante saber para as provas, é conhecido como uma unidade de estado sólido, que vem da sigla em inglês Solid State Drive. Ele consome menos energia, como eu já discuti, em comparação com o HD, em comparação com o disco rígido, justamente por não ter partes móveis, só que ele tem um revés que pode, com o passar do tempo, ir diminuindo esse revés. Mas atualmente, o grande custo dele inviabiliza. Muita gente não compra SSD porque ele é muito caro, então o custo de armazenamento por byte dele ainda é mais rápido, mais alto que o HD, é mais alto que o disco rígido.
Beleza, pessoal, vamos então fazer questões de prova sobre o SSD. Acompanha comigo a leitura da primeira questão de hoje, que diz assim: acerca de hardware, julgue o item subsequente. Um disco SSD é um dispositivo semelhante ao HD, pois é dotado de partes móveis e destinado ao armazenamento volátil de dados digitais. Pessoal, o SSD, primeiro, ele não é dotado de partes móveis. Quem é dotado de partes móveis é o disco rígido, ele não tem partes móveis. E aí depois a questão continua, e destinado ao armazenamento volátil de dados digitais. Errado, destinado ao armazenamento não volátil, porque ele não perde os dados na ausência de energia elétrica. Aqui marcou como certo ali, mas não, vamos até corrigir bonitinho ali, porque aquilo ali tá errado. Aqui ficou só o slide, vamos fazer bonitinho aqui para não ter mistério. Então, marcamos como errado essa questão. Vamos lá, repetindo, por que está errado essa questão? São duas razões. Primeiro, ele é um dispositivo semelhante ao HD, semelhante no sentido de ser um dispositivo de armazenamento de dados. Até aí eu concordo. Se a semelhança for os dois são dispositivos de armazenamento de dados, aí está certo. Agora, onde é que começam os erros aqui? Ele diz, pois é dotado de partes móveis. Errado, ele não tem partes móveis. Quem tem partes móveis é o disco rígido. Segundo erro, diz, e destinado ao armazenamento volátil de dados digitais. Errado também, é armazenamento não volátil de dados digitais, porque ele não perde os dados na ausência de energia elétrica. Portanto, marcamos como errado. O slide tinha ficado errado, a gente corrige aqui na hora. Beleza, pessoal, vamos lá para mais uma questão sobre esse assunto? Acompanha comigo aqui. Com relação aos dispositivos SSD Solid State Drive, são realizadas as seguintes afirmações. Vamos para o item 1. Um SSD é um dispositivo que utiliza chips de memória não volátil no lugar de discos magnéticos? Aí tá certíssimo, né, pessoal? Vamos marcar como certo esse primeiro item 1 aí, porque de fato o SSD é um dispositivo que usa chips de memória flash, e a memória flash é não volátil. E ele usa esses chips de memória flash não volátil no lugar de discos magnéticos, se comparado ao disco rígido que utiliza discos magnéticos. O item 1, então, está correto. Vamos ao item 2. É comum encontrar dispositivos do tipo SSD utilizando interfaces do tipo serial SATA? Sim, perfeito. Uma das interfaces mais utilizadas para conectar o SSD ao computador, de fato, é o padrão de conexão SATA, que é conhecido como Serial ATA. Além disso, eu posso conectar através de PCI Express, através de M2, se for externo, através de conexão USB. Então, tem uma ampla gama de tipos de conexões e interfaces para conectar dispositivos SSD. O 3 diz, são dispositivos voláteis, já está errado, é não volátil, o que significa que não é necessário usar baterias ou deixar o dispositivo constantemente ligado na tomada para manter os dados nele armazenados. Pessoal, vamos marcar essa como errado, porque o certo seria dizer, são dispositivos não voláteis, e ele disse que são dispositivos voláteis, por isso a questão ficou errada. Agora, de fato, ele não precisa de bateria para manter os dados armazenados. Não precisa o computador ficar ligado na tomada para manter os dados armazenados, justamente porque é não volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica. Então nessa questão aqui ficamos só com o item 1 e 2 como corretos. Somente 1 e 2, aqui na letra D de Dinamarca, é o gabarito e a resposta desta questão. Beleza, vamos lá comigo para outra questão. A questão diz assim, esse tipo de dispositivo de armazenamento de dados é o mais recente, utiliza de uma tecnologia conhecida como memória de estado sólido, por não possuir partes móveis, apenas circuitos eletrônicos que não precisam se movimentar para ler ou gravar informações. DVD, SSD, HDD ou DVR. Pessoal, como acabamos de discutir, no momento que ele fala, utiliza de tecnologia como memórias de estado sólido, ele já se entregou para SSD, porque a sigla SSD significa Solid State Drive, quer dizer, um dispositivo de estado sólido. Então, no momento que ele disse memória de estado sólido, que é o caso da memória flash, a resposta é o SSD. Aí depois ele continua, não tem partes móveis, de fato, o disco rígido tem, ele não. Apenas circuitos eletrônicos, que são os microchips, né, que não precisam se movimentar para ler ou gravar informações. Está perfeito aí para o SSD, porque quem precisa se movimentar para conseguir ler e gravar as informações é o disco rígido, que utiliza discos magnéticos. Então, resposta aqui, B de Brasil, o SSD.
Vamos lá para mais uma questão, acompanha aí comigo a leitura. A questão diz: atualmente são utilizadas duas tecnologias para armazenamento permanente de dados em computadores pessoais. O HDD, o Hard Disk Drive, e o SSD, o Solid State Drive. Considere as seguintes afirmativas a respeito dessas tecnologias e assinale a alternativa correta. 1. A tecnologia SSD consome menos energia que a tecnologia HDD? Vamos ampliar aqui para discutir sobre isso. O SSD, pessoal, ele consome menos energia que o disco rígido. O HDD aqui é o disco rígido. Sim, nós discutimos isso, porque ele não tem partes móveis. Então tá certíssimo. Ele, de fato, consome menos energia que o disco rígido por não ter partes móveis. O item 1 está correto. Vamos ao item 2. A velocidade de leitura e gravação de dados na tecnologia SSD é superior à da tecnologia HDD. Quer dizer, ele está perguntando se a velocidade, tanto para ler quanto para gravar os dados do SSD, se é mais rápido, se é superior ao disco rígido, que é o HDD. Sim, verificamos isso como certo. Ele é mais rápido do que o disco rígido tradicional, isso é outra vantagem dele, portanto o item 2 está correto também. Vamos ao item 3. Considerando a capacidade de armazenamento, os dispositivos com base na tecnologia SSD são proporcionalmente mais caros que os com base na tecnologia HDD. E aí, pessoal, será que o SSD proporcionalmente ele é mais caro no custo do armazenamento por byte que o HDD, que o disco rígido? Sim, discutimos isso também está correto. Eu até falei que o grande revés dele, o grande problema dele ainda, que talvez isso vá mudar no futuro, mas por enquanto o SSD é mais caro no custo de armazenamento por byte se comparado ao HDD, que é o disco rígido. Portanto, essa está certa também. E se ficamos aqui com 1, 2 e 3 como certa, vamos dizer que todas as afirmativas estão corretas, o que a gente encontra na letra B de Brasil como o gabarito e a resposta desta questão.